Um vídeo é reproduzido mostrando uma multidão de pessoas se reunindo ao redor de alguém vestido com uma fantasia de urso. O homem tira a fantasia na frente de uma garota e confessa seu amor, pedindo para ela ser sua namorada. No entanto, a garota o rejeita de forma direta, dizendo que eles se conhecem há apenas um mês. Em seguida, ela insulta sua aparência, declarando que nunca vai gostar dele porque ele não a merece. A multidão ri e continua a gravar a cena humilhante. De repente, outra garota aparece, tenta dispersar a multidão e pede que parem de filmar. No presente, o homem que foi rejeitado no vídeo está sentado em frente ao computador, assistindo a sua própria humilhação. Ele abaixa a cabeça, frustrado, e tenta afogar a tristeza comendo, dando uma mordida no hambúrguer enquanto chora. Ele recebe uma ligação de sua amiga de infância, Lan Xiao, que o convida alegremente para sua festa de aniversário, enquanto ele está com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele deseja feliz aniversário a ela, sem que ela perceba seu sofrimento. Lan Xiao o incentiva a se juntar a ela e seus amigos em um karaokê para comemorar. No entanto, Sheng encerra a ligação abruptamente, deixando Lan Xiao desapontada. Uma das suas amigas a incentiva a esquecer Sheng e a aproveitar o banquete preparado para ela. Mas Lan Xiao não consegue deixar de se preocupar com seu amigo de infância. Trancado no quarto, Sheng continua mergulhando na miséria. Ele recebe uma mensagem de Lan Xiao, que tenta animá-lo, lembrando de que ele sempre será o seu raio mais brilhante. Sheng murmura repetidos pedidos de desculpa para si mesmo, devorando a comida. Enquanto as lágrimas caem, ele se sente completamente inútil, indigno de ser chamado de amigo de Lan Xiao. Ele continua comendo incontrolavelmente até que, de repente, um pedaço de comida fica preso em sua garganta, deixando-o sem ar, e ele cai da cadeira. Desaba no chão com um baque forte, e foi assim que Sheng se matou comendo. Ele nunca realizou nada na vida, e mesmo na morte, continua sendo um fracassado enquanto desce ao abismo do vazio. Memórias de sua infância inundam sua mente. Ele se lembra de ter sido alvo de bullying por causa de seu peso desde pequeno. A maioria dos colegas evitava sentar-se ao lado dele, dizendo que se sentiam sufocados. Até sua própria mãe o abandonou quando seu pai adoeceu e depois faleceu de câncer. Ela o deixou sozinho quando ele mais precisava dela. Sheng continua mergulhando cada vez mais fundo no nada. Enquanto a escuridão fria o envolve, ele ouve uma voz anunciando que ele desbloqueou o pacote inicial supremo para novatos. Uma luz ofuscante o envolve e tudo fica em branco. Depois de um tempo, Sheng abre os olhos lentamente e percebe que suas mãos estão pegajosas, confuso por ainda estar vivo. Ele se levanta e acende a luz do quarto. Ao olhar no espelho, fica completamente chocado. Sua aparência mudou totalmente. Ele perdeu uma quantidade significativa de peso. Sheng se belisca em frente ao espelho, incapaz de acreditar que tudo aquilo é real. No entanto, a dor confirma que ele não está sonhando. Enquanto admira sua nova aparência, uma voz dentro de sua cabeça fala novamente, informando que ele adquiriu com sucesso o pacote de presente para iniciantes. Ele entra em pânico, olhando ao redor em busca da origem da voz. A voz continua explicando que ele é o escolhido do destino e se apresenta como seu centro sensorial inteligente. Ele era chamado de Nicola. Sheng fica atônito por um momento, mas eventualmente aceita a situação, reconhecendo semelhanças com jogos de fantasia e quadrinhos com os quais está familiarizado. Ele ativa o sistema que explica que seu sistema de troca de gordura por habilidades permite trocar gordura por pontos de habilidade, desbloqueando um modo fácil rumo à sua melhor vida. Como ele tinha muita gordura antes, Sheng supõe que isso será suficiente para deixá-lo forte. Para testar sua teoria, ele bate com a mão na mesa, apenas para sentir uma dor insuportável. Isso prova que ele estava errado e conclui que ainda é um fracassado. Nicholas o encoraja, garantindo que suas habilidades serão desbloqueadas conforme ele subir de nível. Além disso, o sistema preparou um presente inicial para ele. Ele desbloqueou um companheiro supremo para a refeição chamado aprimoramento de parte bucal. Sheng acha isso bizarro e duvida da legitimidade da habilidade. Nicholas explica que, ao ser ativado, o sistema impulsiona o corpo do anfitrião, concedendo aprimoramentos completos dos sentidos e da resistência. Quando o sistema começa a explicar a parte mais importante da habilidade, Sheng é interrompido por uma ligação desesperada de Lan Xiao, pedindo ajuda com urgência. Enquanto isso, do outro lado da linha, um dos amigos de Lan Xiao, que havia demonstrado interesse nela, está furioso por ela tê-lo rejeitado. O homem a acusa de iludi-lo, afirmando que sempre a tratou bem. Ele exige saber o que lhe falta em comparação ao amigo fracassado dela. Lan Xiao tenta se afastar, mas o homem agarra sua mão com força, sem demonstrar intenção de deixá-la ir. Quando o pânico começa a consumir Lan Xiao, a porta do cômodo se escancara de repente, revelando Sheng furioso. Ele exige que o homem solte Lan Xiao. No entanto, a porta se fecha de forma cômica em sua cara, deixando-o atrapalhado. Tentando novamente, ele grita para que soltem Lan Xiao, parecendo patético. Os homens riem dele. Apesar disso, Sheng permanece impassível e mais uma vez exige que soltem a garota. O homem, visivelmente irritado, retruca, perguntando com que ousadia ele se atreve a dar ordens. Sheng subitamente percebe que agiu por impulso e pede ajuda ao sistema. Nicholas o informa que, devido ao seu nível atual ser baixo, a única habilidade que ele pode usar é a inicial que recebeu o desprezo do rei. Essa habilidade exige 0 ponto de energia
energia e foi feita para causar um golpe mental esmagador no alvo. Shang imagina o que pode acontecer se sobrecarregar os homens com essa habilidade. No entanto, enquanto se perde em pensamentos, o líder percebe que ele está distraído e o confronta. Ignorando o líder, Shang se volta para Lan Xiao, garantindo que lidará com a situação e a manterá segura. Enquanto isso, Lan Xiao tenta entender quem ele é. O líder ri de Shang, zomba de sua arrogância e o manda se preocupar consigo mesmo. Em resposta, Shang ativa sua habilidade, fazendo com que o líder sinta uma dor de cabeça insuportável e caia de joelhos em desespero. Sorrindo, satisfeito, Shang percebe que a habilidade funcionou. Ele se maravilha com seu poder, surpreso por nem sequer precisar levantar um dedo para causar dano. O sistema informa que há 5% de chance de a habilidade causar berserk no inimigo, fazendo-o entrar em frenesi e perder completamente a razão. Enquanto reflete sobre isso, o líder subitamente enlouquece, o agarra pela gola e começa a agredi-lo. Shang percebe que esse é o efeito da habilidade e, frustrado, diz que ela é ridícula, implorando por ajuda a Nicholas. Infelizmente, o sistema informa que seus pontos se esgotaram e que resgatar novas habilidades é impossível enquanto o líder continua com o ataque. Shang se volta para Lan Xiao pedindo ajuda, mas ela foge, recusando-se a ajudá-lo. Shang sente sua última esperança escorrer pelos dedos ao perceber que sua amiga de infância não o reconhece devido à sua nova aparência. Nesse momento, o líder o empurra contra uma mesa próxima, fazendo bater as costas com um estrondo. Apesar de feriado, Shang se obriga a reagir. O líder então se aproxima com uma garrafa na mão. Shang pede que ele vá embora, mas o homem, ainda em modo berserk, não escuta. Desesperado, Shang olha ao redor em busca de algo que possa usar como arma e nota restos de comida sobre a mesa. Sem hesitar, ele começa a comer a comida, arrancando risos dos outros. E os outros homens olham para ele com nojo, zombam dele chamando-o de porco, ridicularizando-o por se preocupar em comer quando está prestes a morrer. Sem se importar com as provocações, Shang continua devorando a comida. Os homens caçoam de sua gula, dizendo que devorar comida como um maníaco não vai salvá-lo. O líder do grupo finalmente alcança Shang, perguntando sarcasticamente se ele já se satisfez. Nesse momento, Shang ouve Nicholas informá-lo de que acumulou pontos suficientes para resgatar outra habilidade. Sem hesitar, Shang confirma que quer a sua habilidade, bem quando o líder levanta a garrafa para atacá-lo. A habilidade de ressonância mental é ativada, parando o líder no meio da ação. De repente, lágrimas escorrem pelo rosto do líder enquanto uma onda de amargura esmagadora o domina. Ele solta a garrafa e começa a chorar incontrolavelmente, declarando seu amor por Shang. O líder, com o coração partido ao ver Shang todo machucado e ensanguentado, começa a lamentar a dor que Shang deve ter sofrido, em sua percepção distorcida. Shang parece um homem encantador e adorável, embora na realidade esteja tomado pela raiva diante da pessoa que o atacou. Alheio a isso, o líder abraça Shang com carinho, seus sentimentos e feromônios completamente influenciados pela habilidade de ressonância mental. Shang está completamente incrédulo com o rumo bizarro dos acontecimentos. Ele rejeita as investidas do líder e volta sua atenção para os outros homens, brincando ao se perguntar se algum deles poderia gostar dele. Em vez disso, devastado pela rejeição, o líder se volta para os amigos em busca de consolo, procurando apoio para curar seu coração partido. Nesse momento, Lan Xiao chega com as autoridades, tendo denunciado o incidente. Para seu choque, ela encontra os homens se divertindo juntos, completamente alheios ao caos anterior. Mais tarde, Shang se senta sozinho, refletindo sobre o estranho acontecimento. Determinado, ele se jura tornar uma versão melhor de si mesmo para que possa se proteger e proteger aqueles em quem se importa. De repente, seu estômago ronca e ele vai para casa comer. No dia seguinte, Shang recebe uma ligação de seu colega, perguntando se ele esqueceu de seu trabalho de meio período e lembrando que hoje é dia de pagamento. Ao ouvir isso, Shang corre para sair da cama, mas imediatamente cai ao se olhar no espelho. Ele se vê extremamente magro e frágil, e isso o decepciona, já que havia prometido a si mesmo no dia anterior que faria o melhor para se tornar uma pessoa melhor. Nicholas o informa que ele se esgotou e precisa repor energia consumindo mais gordura. Apesar do corpo incrivelmente fraco, Shang se esforça para encontrar comida. Ao abrir a geladeira, tudo o que encontra é uma base para hot pot, e sem outra escolha, ele a engole. Mais tarde, a caminho do trabalho, Shang jura que nunca mais vai comer hot pot na vida. No entanto, Nicholas o alerta de que suas reservas de gordura ainda são insuficientes para manter a função diária do sistema e insiste que ele deve continuar comendo. Shang finalmente chega ao seu trabalho, vai direto ao vestuário para vestir o uniforme, mas se surpreende ao encontrá-lo vazio. Ele chama por seu colega Léo, mas percebe que ninguém está perto. Todos estão no intervalo de almoço. Ao olhar para a cozinha, Shang vê comida disposta sobre a mesa e, tomado por um forte desejo de comer, luta para se controlar, mas eventualmente ele cede. Ele agarra um hambúrguer e começa a devorá-lo, logo comendo tudo o que encontra, enquanto começa a chorar, preocupado se seu salário será suficiente para cobrir os custos. Com esse ato, ele desbloqueia outra habilidade, saliva poderosa, capaz de dissolver qualquer coisa em pó, melhorando sua digestão para transformar gordura em energia com mais eficiência. Shang acha isso ridículo e deseja uma habilidade mais útil enquanto continua comendo. Ele ouve a voz de Léo, espreita e vê Léo sendo repreendido pela dona do lugar por ser desastrado e pela demora de Shang.
Shang. A dona diz a Léo para nunca mais voltar. No entanto, Léo se recusa a ir embora sem receber o pagamento do mês. Os outros membros da equipe riem dele enquanto a dona o zomba, dizendo que ele deveria se preocupar em raspar a própria gordura para caber num caixão. Cruelmente, ela manda ele sair de sua vista, acusando-o de arruinar o apetite de todos e bloquear a entrada. Com a expressão maligna, ela o expulsa. Ao ver seu amigo sendo humilhado, Shang se enche de raiva. Sem perceber, aperta com tanta força uma garrafa de molho que o líquido espirra no rosto da dona. A mulher se vira em sua direção, o rosto distorcido pela fúria. Vendo a raiva dela, Shang entra em pânico, pensando desesperadamente no que fazer a seguir. Arrependido, ele se revela e pede desculpas à dona. No entanto, aos olhos dela, ele não é um fracassado qualquer, mas um jovem encantador com aparência de filhote perdido. Ao vê-lo tão desamparado, a dona muda de humor e diz que não foi nada demais. Percebendo que está livre da bronca, ele tenta ser bem-humorado para ficar do lado bom dela. A mulher diz que definitivamente veio ao lugar certo, pois o bar deles tem comida deliciosa. Após esse comentário, ele passa por ela e puxa Léo com ele, declarando que vai pagar o almoço para ele em vez de deixá-lo ser insultado. Em vez de se ofender, a dona parece se encantar mais por ele porque, embora pareça distante, é muito bonito. Ela se senta ao lado dele enquanto ele devora a comida e o incentiva a comer o quanto quiser, prometendo voltar para ele depois de resolver algumas coisas. Quando estão sozinhos, Shang pergunta a Léo por que ele não está comendo. Léo abaixa a cabeça e diz que não tem dinheiro para pagar. No entanto, Shang apenas sorri para ele e declara que é tudo por conta dele. Ao ver Shang devorando comida, Léo pergunta se ele realmente pode arcar com a conta. Shang simplesmente aponta para a promoção do bar, que diz que se uma pessoa beber 48 cervejas em um dia, toda a conta sai de graça. Léo se surpreende com isso, pois parece um desafio impossível. Bem no fundo, Shang está confiante em suas habilidades e pede ao garçom que traga a cerveja. Ele vira uma garrafa após a outra, fazendo com que a dona do bar se apaixone ainda mais por vê-lo tão charmoso enquanto bebe. Enquanto isso, Léo não acredita na rapidez em que Shang está derrubando as garrafas. Em um instante, ele consegue beber várias sem ficar bêbado. A dona do bar o elogia por segurar bem o álcool. Depois de confirmar que seu amigo terminou de comer, Shang tenta sair animadamente do bar com ele. No entanto, a dona tenta impedi-lo, já que ele ainda não pagou a conta. Ele então afirma que bebeu 50 garrafas de bebida, por isso não precisa pagar nenhum centavo. Ele acrescenta que ela pode ficar com as 2 garrafas extras como gorjeta. A mulher está prestes a gritar com eles, mas Shang a encara com seu rosto encantador, fazendo-a se calar ao derreter diante de como ele parece legal. Enquanto voltam para casa, Shang revela sua verdadeira identidade a Léo, deixando-o completamente chocado. Léo então pergunta como ele perdeu tanto peso de repente. Shang está prestes a contar seu segredo, mas se contém e diz ao amigo que fez uma lipoaspiração. Léo expressa sua preocupação, dizendo que a antiga chefe dele supostamente tem ligações com a máfia, temendo que ela se vingue. Shang também se preocupa com sua segurança, especialmente porque a dona do bar não conhece sua verdadeira identidade. Com isso, ele liga para a polícia e faz uma denúncia sobre o bar do chefe, dizendo que eles vendem álcool falsificado. Antes de desligar, Léo desconfia da denúncia falsa, mas Shang o tranquiliza, dizendo que não era falsa, pois ele confirmou que o álcool que ele bebeu era falso. Na verdade, o teor alcoólico não batia com o exigido, algo que ele descobriu. Com isso, eles comemoram, sabendo que conseguiram se vingar do chefe cruel, e continuam celebrando a caminho de casa. No dia seguinte, um homem lê a notícia sobre o bar ter sido fechado após as autoridades descobrirem que vendiam bebida falsificada. Ele traga seu charuto, frustrado por alguém ter se metido com seu bar. Ele então chama sua capanga e ordena que encontre o responsável por isso. Em uma loja de conveniência, os 2 amigos dividem uma refeição após perderem seus empregos. As aulas estão prestes a começar, mas eles perdem a fonte de dinheiro para a mensalidade, e Léo está preocupado. Chen finge estar tranquilo, dizendo que seus pais deixaram dinheiro suficiente no cartão para pagar a faculdade, enquanto seu amigo continua preocupado. Ele o tranquiliza dizendo que vai dar um jeito, chegando a pedir mais 10 tigelas de macarrão e agindo como se dinheiro não fosse problema, como sempre. Ele é certamente um poço sem fundo para comida. Já na escola, Shang tenta pagar a mensalidade, mas é informado de que o saldo do cartão é insuficiente. Ele fica absolutamente chocado ao ver um valor minúsculo que restou em sua conta. A longa fila atrás dele começa a murmurar, e ele é avisado de que tem mais 3 dias para pagar. Ele se afasta e congela por um momento, perdido em pensamentos. De repente, puxa os próprios cabelos em frustração, sabendo que o sistema está consumindo seu dinheiro rapidamente, exigindo tanta comida por dia. Ele terá que resolver isso sozinho, afinal seus pais provavelmente estão lutando para conseguir dinheiro suficiente para tratamento da irmã dele. Enquanto está absorto nesses pensamentos, Sushia e suas amigas passam por perto. Uma das garotas o nota, e todas voltam a atenção para o jovem atraente de cabelo bagunçado, olhos melancólicos e pernas longas e retas. Considerando quão desconhecido ele é, concluem que deve ser um calouro que nunca tinham visto antes. Uma delas tem certeza de que alguém tão legal como ele não lhes daria nenhum olhar. No entanto, o mesmo não pode ser dito de Sushia, que é a deusa do campus e que nenhum homem consegue resistir. Chamando suas amigas de sem esperança, ela decide entrar no jogo e toma a iniciativa de se aproximar dele com um sorriso confiante. Ela dá um passo à frente e diz para elas observarem bem. Ela se aproxima discretamente, mas o suficiente para chamar a atenção dele. Shen
Shang a nota e a reconhece imediatamente, e ela fica feliz ao ver que ele olhou para ela. Dito isso, as memórias dolorosas invadem a mente dele e a imagem da rejeição dela se repete em sua cabeça. Após sua declaração, ela o olhou com nojo, o chamou de porco inútil e disse que um sapo como ele jamais poderia ser comparado a um cisne como ela. Nesse momento, Tsuchiya tropeçou de propósito e fez uma grande alarde com sua queda. Tudo parte do seu plano, pois sua atuação visa fazê-la cair nos braços dele e prender o olhar com um belo rapaz. No entanto, para sua surpresa, ele não se move nem um centímetro sequer e simplesmente deixa que ela bata no peito dele. Ela tenta entender por que ele não a segurou, mas segue com o plano e segura levemente o corpo dele. Pedindo desculpas por esbarrar com a mão sobre o peito dele, ela sente o coração dele batendo aceleradamente, revelando a verdade por trás da reação fria. Ela tem certeza de que ele foi pego por seus encantamentos e se apaixonou por ela naquele instante. Infelizmente, ao levantar o olhar para encontrar os olhos dele, depara-se com um olhar estranho, bem diferente do que está acostumada. Enquanto a garota fica completamente confusa, Léo chama Shang, dizendo que estava procurando por ele em todo lugar. A confusão de Tsuchiya aumenta ainda mais ao ouvir o nome familiar. De repente, o homem em que ela se apoiava desaparece e ela se vê no chão, tendo caída pela falta de apoio. Atônitas com a cena, suas amigas não perdem tempo em registrar um momento constrangedor de queridinha do campus. O momento embaraçoso de Tsuchiya piora ainda mais quando ela tenta alcançar Shang pateticamente, sem nem olhar para ela. Ele diz que vai virar celebridade da internet graças a ela e pede para que ela não finja estar ferida no meio da rua, pois está atrapalhando a passagem dos outros. Toda a sua situação deixa a jovem envergonhada e ofendida, e ela quase explode de raiva. Por outro lado, suas amigas correm rapidamente até o jovem, encantadas com sua nova aparência. Abandonada e sozinha, Tsuchiya as observa, incrédula, chamando-as de bruxinhas. Uma multidão começa a se formar ao redor de Shang ao notarem sua mudança, e Léo gentilmente abre caminho para eles. Enquanto os dois passam, outros também começam a notar Tsuchiya, que devia manter a dignidade como deusa do campus. Eles riem e tentam esconder o riso diante da jovem, que nunca foi tão humilhada. Mais tarde, os dois amigos almoçam na academia e Léo pergunta para seu amigo se ele gostou da ajuda que ele deu mais cedo. No entanto, Shang não consegue responder, pois está ocupado demais devorando a comida. Por fim, ao largar os talheres por um instante, lágrimas caem enquanto ele expressa sua sincera gratidão e admite que quase não conseguiu segurar a emoção quando a destruidora de corações se apoiou nele depois de tropeçar. Voltando ao assunto sobre as mensalidades da faculdade, Léo se oferece para pedir dinheiro extra aos pais caso precise de cobertura. Shang diz que não há motivo para se preocupar, pois já tem um plano em mente. Vendo o rosto confuso do amigo, ele decide esclarecer e mostra a tela do seu celular. Havia um anúncio de uma competição de streaming focada exclusivamente em reunir espectadores através de um programa de mukbang. Léo não podia acreditar no que estava vendo, mas o jovem glutão estava completamente sério ao dizer que ninguém poderia vencê-lo nessa área. O sistema, então, não diz muita coisa para apoiá-lo. Em vez disso, apenas o lembra das horas restantes até o esgotamento de energia. Shang chega ao local da competição, mas franze a testa ao se deparar com uma fila interminável de candidatos ao longe. Ele diz para aproveitar enquanto podem, certo de que nunca nenhum deles será páreo. Afinal, quando se trata de comida, não há como ele perder após 4 horas em pé. Mais tarde, na fila, seu número finalmente é chamado. Ele se aproxima com confiança para encontrar o jurado, ativando suas habilidades para dominar todo o torneio com facilidade. O show começa e o apresentador dá boas-vindas a todos para a competição definitiva Diamante de Comida. A vitória é decidida por votação online via streaming e também por votação manual, usando os dispositivos entregues ao público presente. Acessando o aplicativo da plataforma de streaming, eles também podem assistir a performance de todos os participantes enquanto a participação inicial dura 30 minutos. Cair abaixo de 5.000 espectadores na primeira metade leva à eliminação. Por outro lado, atingir a meta aumenta o tempo de transmissão até o fim da competição. As estatísticas são somadas, e os que ficarem entre os 10 primeiros ganham a chance de assinar um contrato e se tornarem streamers oficiais da plataforma. Instruídos a verificar sua colocação na parte inferior da tela, o apresentador faz a contagem regressiva para o início do show. Assim que começa, Shang cai para a posição 700. Seu corpo e mente ficam tensos, claramente com vergonha das câmeras. Seu rosto congela e seu sorriso, que deveria ser confiante, parece um rosto paralisado por botox. Ainda assim, ele já tinha assistido muitos streams de comida, então deve ter uma estratégia para virar o jogo. Ele tira um liquidificador, batendo na mesa de forma chamativa, pretendendo misturar ingredientes bizarros com um suco. Para cativar os espectadores, não é uma má ideia, já que fazer algo diferente certamente atrai curiosidade. No entanto, alguém teve a mesma ideia que ele, e Gal já está despejando várias coisas no próprio liquidificador. O competidor da 17ª colocação começa com grande quantidade
quantidade de wasabi e peixe fermentado em lata. E joga uma rã fêmea viva. Insatisfeito com a combinação, adiciona vários pedaços de tofu fedido na mistura e, por fim, ativa o liquidificador. Depois de um momento de suspense, um líquido verde assustador emerge da espuma, lembrando suspeitosamente chá de bolhas. Gal encara o amargor da vida olhando para aquilo. Ele recebe críticas de provocações dos espectadores, que mandam ele parar de enrolar, apertando a coxa com força. O streamer engole o conteúdo do copo em um único gole. Por outro lado, Shang só consegue observar com seus vegetais patéticos, sem acreditar que o competidor realmente bebeu aquela mistura. Ele também fica impressionado com a força de vontade e determinação necessários para engolir algo tão horrível. Com facilidade, a boca dele se tornou um verdadeiro esgoto, e usar ingredientes bizarros para vencer está fora da questão. Chamado de fraco, ele ignora o sistema e tenta repensar sua estratégia. Em vez disso, tem a ideia de consumir algo mais suportável, mas com um visual mais impactante. Quando pensa em um bicho de seda, outro streamer diz que tentativas tão pequenas carecem de estilo e impacto. Intestinos frescos com cheiro inesquecível são muito mais bizarros. Além disso, ele também trouxe escorpiões africanos gigantes, que levanta com os hashis como se fossem um lanchinho. Ele coloca o escorpião inteiro na boca e já prepara os intestinos recheados. Em seguida, enquanto Shang assiste horrorizado, o sistema pergunta se ele ainda quer comer os patéticos bichos da seda. Ele quebra a cabeça para pensar em outra coisa e decide confiar em seu charme, algo que ele é particularmente confiante. Com base em experiências anteriores, ele é bastante popular entre mulheres de meia idade. Um acontecimento familiar ocorre quando o apresentador de repente se anima com um anúncio. O primeiro tempo do jogo terminou. A streamer acumulou 190 mil espectadores, mais do que todos os outros juntos. A transmissão muda o foco para a pessoa em destaque. E é mostrado um vídeo de uma bela mulher que não faz nada de diferente. Ela encanta e cativa as pessoas com sua aparência, que é forte o suficiente para afetar até mesmo Shang. Agradecendo aos espectadores, ela recebe ainda mais doações em forma de vários adesivos no chat. Ela os incentiva a continuar, com um sorriso satisfeito com a situação atual. E assim, o jovem glutão, outrora confiante, perde sua confiança e entra em desespero. Ele se ridiculariza por sequer ter pensado que tinha uma chance. As verdadeiras estrelas da competição incluem alguém com força de vontade inabalável, um verdadeiro fenômeno e uma sedutora nata. O sistema se junta, chamando-o de perdedor por sequer ter esperança de igualá-los e o encorajando a desistir. Dito isso, ele decide pelo menos ingerir algumas calorias de última hora, já que a comida ali é gratuita. Com 3 minutos restantes no relógio, ele mastiga distraidamente um lanchinho delicioso, fazendo o que sabe de melhor. Morde o garfo junto com a comida e engole ele também. Ele olha surpreso, sem intenção de fazer isso, e entra em pânico ao perceber o quão estranho aquilo foi. Nesse momento, um foguete, a maior bênção de todas, aparece em sua tela. Enquanto ainda está surpreso, vários outros adesivos aparecem, indicando inúmeras doações em um aumento súbito de visualizações em sua conta. Vários espectadores se inscrevem, e sua popularidade cresce à medida que a notícia de que ele comeu um talher se espalha. Com isso, Shang percebe que talvez ainda tenha uma chance. Olhando diretamente para a câmera, agradece aos espectadores por todo o apoio. Todos os seus espectadores estão encantados, enquanto a jovem sorri e envia corações de gratidão. Escondendo um sorriso arrogante, ela considera todos os seus concorrentes amadores e acredita que é perfeita para fazer transmissões. Mesmo na competição atual, é provável que seja coroada a campeã, rindo e olhando de cima para os tolos que comem desesperadamente até a morte. No entanto, um problema inesperado surge quando os espectadores começam a mudar de canal para assistir outro streamer. Seus olhos se erguem de choque e confusão, à medida que várias pessoas saem dizendo que estão indo para o canal do streamer 213. Sua contagem de espectadores despenca rapidamente em milhares. Preocupação e indignação tomam conta dela enquanto se pergunta quem ousa arruinar seus planos. Shang pede ao seu público que preste atenção ao bife perfeitamente selado em sua mesa, levantando-o com um garfo. Ele despeja um pouco de molho sobre o pedaço divino de carne enquanto sua contagem de espectadores dispara, e Sei observa frustrada, questionando como comer um bife pode atrair tanta popularidade tão rapidamente, mastigando a proteína. Ele diz que isso é apenas o aperitivo e convida todos a assistirem. Ao passar para o prato principal, a caixa de chat é inundada de expectativa e o jovem desliza o prato com uns bifes, molho de pimenta, mensagens, inundações, e quando ele morde a louça como se fosse um prato principal, a cena deixa Sei perplexa. Sem conseguir acreditar no que acabou de ver, ele continua mastigando o prato duro, com uma expressão de prazer e descrevendo sua textura como crocante. Em seguida, aumenta a atenção perguntando à audiência se acham que o prato é real ou falso. Enquanto isso, os streamers concorrentes o acusam de ser falso, incapazes de acreditar que alguém comeria um prato de verdade. Dito isso, alguns experientes concluem que ele está fazendo exatamente o que afirma. Gal já está no limite com sua culinária extrema, mas a determinação de Shang parece ultrapassá-lo de longe. Por ser um rival digno de respeito, o veterano admite a derrota e até encoraja os outros a conferirem o canal de Shang. O sistema elogia sua ideia de usar tópicos controversos para atrair o público. Felizmente, ele não é novato em criar tendências, tendo sofrido pessoalmente com um problema online no passado. Pensando em sua saliva ácida, conclui que não pode depender muito disso também. Os efeitos de comer pratos são realmente impactantes
impactantes, mas uma vez que alguém descubra sua constituição incomum, ele certamente estará acabado. Por isso decide aguentar só até o fim da rodada e saborear os comentários velozes nos momentos finais da transmissão. Nesse momento, inúmeras mensagens de spam inundam o chat tentando desmentir sua afirmação de que comeu um prato real. Eles o acusam sem parar, todos dizendo ter provas de que ele falsificou sua habilidade. Shang se recusa a responder a qualquer coisa e deixa-se levar pela correnteza de comentários de ódio, permitindo que tudo siga seu curso, e assim termina o intervalo em 7º lugar. Por outro lado, comentários de ódio similares chegam até a conta de Ta, a maioria dizendo que ela é entediante. Outros espectadores a defendem. A discussão começa enquanto a sessão de comentários se enche. Lendo tudo, a jovem streamer coloca uma expressão chorosa e pede a todos que se acalmem, já que jantar é uma experiência alegre para ela. É melhor aproveitar e não se irritar, não importa a situação. Ainda chorando, ela diz que teria interesse em ver outros streamers também, e permite que todos saiam e voltem quando quiserem. Ao vê-la curvando-se em gratidão, inúmeros comentários protetores tomam conta do chat, substituindo todos os negativos. No fundo, seu caráter não é tão inocente, pois ela despreza o streamer que roubou seus espectadores. Enquanto isso, até mesmo seu principal patrocinador, o diretor Urini, vê o que está acontecendo e bate o punho na mesa de frustração. Ele exige saber o que está acontecendo, mas nem mesmo a secretária tem ideia, até do fato de que Shang está ganhando uma popularidade massiva. Se algo der errado na competição, nenhum dos dois conseguirá lidar com suas consequências. Com o fim da primeira metade, os que ficaram abaixo da posição 30 serão eliminados, e o jogo continuará após uma breve pausa no banheiro. O sistema pergunta a Shang por que ele ainda vai lá, apesar da sua habilidade eliminar essa necessidade. Ele explica que é uma forma de escape que lhe dá alívio. Um barulho alto o faz saltar de pé, preocupado. Ele segue até a origem do som e espera perto das portas dos box. Apesar da estranha situação, enquanto os ruídos continuam, ele começa a se preocupar com a pessoa lá dentro e teme que algo ruim tenha acontecido. Nesse momento, o usuário do banheiro abre a porta. Era Sei, e ela olha para o jovem que estava esperando ali. Ela pergunta ao esquisito o que ele estava fazendo ali, reconhecendo em silêncio o streamer. Ele diz que viu vômitos contínuos e foi verificar um desafio, acreditando que ele está se fazendo de bobo de alguma forma. Como ele pode estar esperando que ela imponha os termos, ela dá um passo à frente para tomar a iniciativa e confirma sua identidade como competidora na disputa, já que ele ouviu mesmo. Ela começa a falar sobre vômitos induzidos, algo que sem dúvida faz mal ao corpo. Ela está bem ciente dos efeitos colaterais, mas sua carreira escolhida não é tão flexível quanto gostaria. Se isso vier à tona, seus fãs podem acabar abandonando, o pior cenário para ela. Ela o chama suavemente, tremendo, e se descreve como uma jovem egoísta presa em sua própria armadilha. Ele assegura de que não é nada disso, e a vê como uma mulher realmente forte. Segurando a mão dele, ela o encara com lágrimas nos olhos e pede para que mantenha tudo em segredo. Se os outros descobrirem que ela força a vomitar, nunca sobreviverá na indústria. Desesperada para agradar, a jovem Lady ouve Shang jurar que seu segredo está seguro com ele. Algo parece estranho, mas ela apenas enxuga as lágrimas com um sorriso, dizendo que sabia o quão boa pessoa ele era só de olhar para ele uma vez. Com isso, os dois seguem caminhos separados, se despedindo. Boas vibrações para a competição enquanto ela acenava em despedida. O sistema a chamou de insondável, uma descrição com a qual ele concorda, embora por outros motivos. Enquanto isso, Save se viu em uma área isolada e ligou imediatamente para Zero, exigindo detalhes pessoais sobre ele no próximo dia 22, na sala do controle. Zin grita alto de surpresa ao ser solicitado e mudar as regras da competição. Save veio pessoalmente fazer o pedido, o que foi prontamente rejeitado, pois revisar as regras em cima da hora era um movimento arriscado demais. Eles se encararam, nenhum dos dois disposto a ceder. Ela sabe que sua exigência e ela não pode, ficando em silêncio por um momento. O diretor então derrama um rio de lágrimas e grita com sua equipe, ordenando que mudem imediatamente as regras do jogo. Conforme ordenado, a DMC anuncia o início da primeira metade e a mudança repentina nas regras para a segunda. O critério de classificação dos competidores mudou de uma combinação de várias métricas para ser baseado principalmente em ponto de Starlight, incentivando os espectadores a torcerem por seu streamer favorito. O apresentador prossegue com a competição. Com essa mudança inesperada, a enorme vantagem de Shang desapareceu num piscar de olhos. Parece injusto e favorece demais aqueles com fãs já consolidados, mas ele acredita que seus novos espectadores irão apoiá-los. No entanto, essa confiança não dura muito quando ele vê seu nome despencar rapidamente no placar. Atônito, ele fica em silêncio por um momento. Então grita desesperado. Ele estava no topo da tabela de popularidade e foi arrastado para baixo por uma regra ridícula. Isso coloca em risco seu sustento. Como há tantas pessoas assistindo, ele também não quer continuar
continuar comendo pratos, pois isso pode explodir e afetar sua vida pessoal. O sistema insiste que a indecisão é o caminho para a derrota, mas ele promete pensar em outra coisa e se recusa a ceder. A segunda metade acabou de começar, e ele só precisa de mais tempo para pensar em seu próximo movimento. Por outro lado, Save estava prosperando tanto quanto ao início da competição. Com as regras mudadas, seus pontos de Starlight a impulsionaram para o topo do ranking, e o impulso que ela pediu está realmente fazendo efeito. Agora agindo como a rainha da competição, ela simplesmente não pode ser vencida e está acima de todos, com o poder de eliminar todos os concorrentes. Ela envia uma mensagem para Zura pedindo que libere o exército de bots contra Shang, já que ele bloqueou seu caminho. Uma vez que ela invade a sala de transmissão dele com nomes de usuários, são milhares e milhares de visualizações, mas com poucos ou nenhum presente. Ele é rapidamente acusado de contratar bots, por isso até mesmo recebe ameaças, apesar de não saber nada sobre a presença repentina deles. Em um pouco tempo, sua seção de comentários está cheia de mensagens negativas, a maioria exigindo que ele pare de fingir e vá embora imediatamente. Ele tenta desesperadamente lutar por sua inocência e pede para que todos se acalmem. No entanto, ninguém tem essa intenção, e ele é completamente ignorado e arrastado de repente. No fim, ele precisa confiar em suas habilidades para virar o jogo na sala de controle. Zin ordena que seus homens continuem mandando os bots para ele. Salvar a vitória é prioridade, e a queda de um jogador aleatório é um preço pequeno a pagar. Nesse momento, um crachá dourado aparece na transmissão de Shang, indicando a presença de um VIP, chocando os veteranos que tramaram contra ele. De acordo com o nome de usuário, o visitante está protegendo a melhor streamer. Ao verem o doador VIP, os outros espectadores se mobilizam e pedem para que ele assuma a liderança imediatamente. Enquanto isso, em sua sala luxuosa em algum lugar, um jovem mestre é informado de que 800 mil foram transferidos para sua conta. A partir daí, foguetes especiais foram enviados continuamente para a live de Shang, aumentando seus pontos Starlight nos momentos finais da competição. Todos gritam em choque absoluto. A trilha de adesivos de foguete não para, e seu doador parece ser absolutamente rico. Enquanto isso, o streamer quase desmaia com as doações inesperadas e só consegue agradecer de forma constrangida. Com isso, ele volta ao topo do ranking, mas os foguetes continuam chegando, já que seu doador parece estar enchendo a tela de adesivos. A contagem regressiva finalmente chega a zero e a competição termina. O protagonista também fica sem palavras e mal consegue encerrar, dizendo que os resultados serão postados online mais tarde naquela noite. E assim, o dia cheio de acontecimentos chega ao fim. Shang volta para casa totalmente confuso. Mesmo assim, ele comemora com um soco no ar, certo de que venceu tudo, planejando comemorar com o Léo. De repente, ele vê um rosto familiar em um carro parado na estrada. É Saki, o cumprimenta animadamente e pergunta se ele quer sair. Ele recusa timidamente, dizendo que já tem planos com amigos, e ela aceita surpreendentemente bem. Os dois se despedem sem problemas. Ele se sente grato por ter conhecido uma garota tão gentil, sem saber o que ela fez para impedir sua vitória. Ela se despede com frieza, mas agora que está sozinha no carro, cerra os dentes de raiva, jurando destruí-lo num dia. Na escola, Shang liga para Léo e pede para que o encontre no portão imediatamente. De repente, uma silhueta estranha se aproxima por trás, dizendo que ele demorou. Confuso, ele vira e vê Sushia, com um olhar sarcástico no rosto. Sabendo da situação financeira dele, ela o provoca, lembrando que o prazo do pagamento da mensalidade é amanhã. Seus insultos gratuitos o irritam, mas ela continua dizendo que ele não vai se livrar da pobreza tão facilmente quanto se livrou do peso, chamando-o de sapo para o resto da vida. Então, uma grande mão a empurra de repente, fazendo-a gritar surpresa e quase cair. Furiosa, ela se vira para ver quem a empurrou, mas sua expressão muda imediatamente ao ver um homem bem vestido e imponente chamado Hugo com um sorriso suave. Ela pergunta por que ele a empurrou, brincando que ele sempre é tão bruto. A garota se agarra a ele, perguntando se ele veio para um encontro ou para entregar a bolsa que prometeu da última vez. Olhando friamente nos olhos dela, ele ordena que tire suas mãos imundas dele. Seu tom e palavras duras chocam Sushia, que não está acostumada a esse tipo de tratamento. Infelizmente, ele apenas insiste, gritando para que ela cale a boca, pois ninguém pediu sua opinião. Em seguida, ele vai direto até Shang com um rosto sério, mas por algum motivo sua expressão suaviza e ele pergunta por que Shang não contou nada. Sem entender, o jovem pede mais detalhes. Hugo diz que se ele tivesse problemas de dinheiro, deveria ter falado, mas o que o irrita é ele continuar fingindo que está tudo bem. Ele diz que sabe tudo sobre a competição de comida, e surpreso por outros saberem, Shang se lembra que os resultados seriam anunciados em breve. Ao verificar as notícias, ele vê a vencedora anunciada que foi Sayu. Enquanto muitos a parabenizam, um comentário observa que viram outra pessoa vencer naquele dia. Hugo tenta animá-lo, prometendo que ele sempre será o número 1 em seu coração. Ele diz novamente que Shang pode procurá-lo se estiver com problemas. Fingir ser forte é esperado. Shang insiste que o campeonato não importa, contanto que ele consiga pagar a mensalidade, recusando a ajuda oferecida por enquanto. Ele sorri para Hugo, agradecendo pelo apoio. Ainda assim, Sushia se aproxima perguntando por que ele não está ajudando ela e reclama, dizendo que ele mudou. Ele responde friamente, dizendo que Shang não é como ninguém que ela já conheceu. Em seguida, Shang pagou a mensalidade com o prêmio da competição e convidou Lan Xiao para almoçar. Nesse momento, o sistema avisa
avisa que ele acumulou muitos pontos e sugere fazer um upgrade. Telas virtuais aparecem mostrando que a árvore de evolução desbloqueou um novo ícone. Ele é incentivado a desenvolver o Ninho Mãe no centro, uma força que concede poderes misteriosos ao governante, chamada de energia etérea, e traz poderes avassaladores, com menções sobre viajar pelo espaço. O sistema fica chocado e pergunta por que ele não quer ficar mais forte com essa oportunidade. Graças a esse poder, ele emagrece e resolve seus problemas financeiros. De agora em diante, vai ganhar dinheiro enquanto trabalha e está satisfeito em manter tudo funcionando bem. O sistema pergunta se ele está mesmo bem com isso, e o chama de alguém realmente despreocupado quando ele diz que deseja uma vida simples, livre de busca do poder. Ao avistar Lan Xiao, ele pausa a conversa e acena para a amiga que não vê há tempos. Ao ouvir seu nome, ela se vira e sorri ao vê-lo. No entanto, uma van para trás dela e de repente um homem sai, nocauteando-a com um clorifórmio. Ela é arrastada para dentro do veículo, que acelera antes que Shang consiga alcançá-lo para impedi-lo. Ofegante e exausto, Shang desce da bicicleta completamente acabado. Depois de seguir a van que levou Lan Xiao, ele conseguiu rastreá-la até o local certo e agora caminha corajosamente em direção ao armazém, determinado a salvar sua amiga, custe o que custar. Ele se esgueira pelos arredores, ansioso para ver o que está acontecendo, mas cuidadoso o suficiente para permanecer escondido. Alguns homens estão guardando a entrada e ambos estão armados com armas perigosas. A visão o enche de medo e ele se esconde atrás da van, agora questionando se tomou a decisão certa ao segui-los. Zombado pelo sistema, ele pergunta se há alguma habilidade que possa ativar naquele momento. Uma disponível permite invocar um ajudante ao custo de alguns pontos de energia. Ele faz isso, mas a única criatura que pode invocar em seu nível é uma destinada à vigilância. Ao confirmar essa decisão, o sistema procede com a invocação como solicitado. Aparece um inseto do tipo batedor, com mobilidade e um campo de visão que pode ser compartilhado com o anfitrião. Carregando no dedo, Shang ordena a extração dos feromônios de Lan Xiao. Após um tempo, a análise é concluída e enviada ao cérebro do batedor. Seu mestre o manda partir e encontrar sua amiga. Com isso, o pequeno inseto volta a voar alto e infiltra-se na base inimiga. Enquanto isso, Lan Xiao está dentro do armazém e é acordada bruscamente com um jato de água fria na cabeça. Para sua surpresa, ela se encontra amarrada e cercada por homens corpulentos. Alguns outros sujeitos suspeitos se aproximam rindo e chegando perto demais. Ela tenta gritar o mais alto que pode, mas apenas sons abafados saem de sua boca coberta. O careca, aparentemente líder do grupo, manda seu capanga calá-la. Alguém imediatamente se aproxima por trás e ameaça cortar seu pescoço com uma faca. Com ela em silêncio, o homem começa a falar sobre Shang e como causou vários problemas para eles. Por isso, dizendo que a culpa do que está acontecendo com ela é dele, já que é sua namorada. Enquanto isso, o batedor observa de perto e transmitia o que acontecia para seu mestre. No entanto, ele é morto de repente, confundido com um inseto qualquer. Shang sente o impacto da morte súbita de seu ajudante, mas as coisas começam a fazer sentido quando ele percebe com quem está lidando. Ele se culpa por ter baixado a guarda, mas agora não é hora de se arrepender. Com base nas informações do batedor, Lan Xiao está no quarto andar, e alguns guardas estão posicionados nos andares inferiores. Invadir de frente não é uma opção, já que todas as entradas são vigiadas por homens fortemente armados. Puxando os cabelos de frustração, ele pensa no que pode fazer para salvar sua amiga. Nesse momento, vê um cartão familiar em seu bolso e decide pedir ajuda. O telefone de uma secretária toca, e ela provavelmente pergunta se há algo que ele precise. Para sua surpresa, ele pede a planta de um determinado prédio. Mais tarde, Chang consegue o que precisa e segue pelo sistema de esgoto. Ele desce discutindo com o sistema e eventualmente alcança o fundo, iluminando o caminho apenas com uma lanterna do celular. Ele se apressa, pois a vida de Lan Xiao está em jogo. Consultando novamente a planta, verifica a área exata onde está e a distância até o refém, seguindo em direção à saída de esgoto do prédio. Ele avança. Todo o local está úmido e pingando com água do esgoto. Logo, o desespero toma conta ao ver a suposta saída bloqueada por destroços. Ele estava tão perto e só precisava avançar mais alguns metros. Enquanto pensa se precisa de um novo plano, recebe uma chamada de celular de Lan Xiao. Ao atender a videochamada, o rosto do líder, ridicularmente coberto com uma meia calça, aparece na tela. Após uma pausa estranha, ambos se assustam com a imagem um do outro. O homem logo vai direto ao assunto e diz que a namorada de Shang está com eles, sendo interrompido pela voz de Shang dizendo que eles não estão juntos. O homem manda o garoto calar a boca e informa a localização atual deles, sem saber que ele já está lá. Porém, o alerta para não chamar a polícia de forma alguma, a menos que queira que o rosto conta se realmente precisa se entregar para garantir a segurança dela e soca de novo, frustrado com sua impotência. Nesse momento, as pedras racham e cedem, fazendo-o cair no buraco que estava bloqueado. Ele cai fundo e sente o coração afundando mais a cada segundo. Olhando para cima, vê uma série de vigas do topo até o chão e tem uma ideia de onde pode estar. Considerando a estrutura da maioria dos edifícios e analisando a planta, ele percebe que está diretamente no subsolo do prédio. Intrigado, se sacode e chama o sistema, dizendo que vai conseguir uma colmeia ali mesmo. Com isso, um raio de energia azul começa a se espalhar de seu corpo com direção
direção aos andares e paredes, enquanto faixas virtuais azuis descem sobre elas. O sistema informa a Shang que ele precisa de 3 seções: a câmara, o berçário e o armazenamento de alimentos para construir a colmeia. O layout deve estar em harmonia com o clima e a geografia do planeta. Como primeiro passo, o sistema faz uma varredura do terreno para obter dados geográficos precisos. A planta da colmeia é muito mais complexa do que o esperado, e se quiserem colocá-la ali, há outro fator importante. Andando pelo local, ele faz algumas medições de paredes e da capacidade de carga. Ele insere os dados do sistema, permitindo que este faça os cálculos, e logo é identificado um ponto com dureza excepcional e uma superfície com estrutura labiríntica. Para ser honesto, construir a colmeia ali não é a escolha mais sábia. Caso insista, o prédio certamente desabará, apesar de soar perigoso. É exatamente isso que ele quer. É incentivado a reconsiderar sua decisão, especialmente porque está com baixos níveis de gordura corporal. Olhando seus status, ele pergunta o que acontecerá se falhar. Infelizmente, esse cenário acabará com sua morte. Dito isso, ele já tem uma solução para garantir o sucesso. O ponto escolhido está a 17 metros acima de Lian Xiao, e alguns cálculos indicarão como distribuir perfeitamente a carga localizada. Após alguns momentos, ele escolhe o local pretendido e prossegue com a atualização da colmeia. Sem hesitar, o sistema é iniciado e completa o carregamento dos dados. Imediatamente após o início da sequência de enraizamento da colmeia, Shang levanta a mão, fazendo com que rajadas de energia disparem. Se a vida não deixará ser comum, então as pessoas terão que se preparar para seu brilho. Logo em seguida, o sistema emite alarme de alerta ao detectar que sua gordura estava sendo extraída em uma taxa muito acima do esperado. Suas reservas se aproximavam de níveis críticos e ele precisava repor sua gordura imediatamente. Embora a velocidade tenha sido uma surpresa, o resultado geral era algo que ele já esperava. Eles continuam, logo alcançando 20% de conclusão. Quando escombros caem sobre sua cabeça, ele tenta aguentar mais um pouco, mas é informado de que ficou sem reservas e que, se continuarem, ele se tornará uma casca seca. No entanto, ele se recusa a parar, determinado a concluir o que começou, custe o que custar. Blocos enormes de aço e concreto caem ao seu redor. Dado seu impulso irregular, o sistema começa a se preservar e começa a destruir a colmeia. O temporizador de autodestruição começa a contagem regressiva e, no último segundo, suas reservas de gordura começam a aumentar à medida que ele continua somando pontos. A construção pôde ser retomada. Ele achou estranho durante a competição de comida. Mal comeu e ainda assim acumulou tantos pontos de gordura, enfiando bloco de concreto e vergalhão de aço na boca. Ele reabasteceu seus recursos. Isso comprova sua hipótese de qualquer coisa com energia pode ser convertida em pontos de gordura. O jovem sorri ao perceber o verdadeiro poder de sua habilidade. O sistema elogia por ser engenhoso, mas alerta que consumir e extrair ao mesmo tempo deixará seu corpo em frangalhos. Devido ao processo repetido de esforço e reconstrução, Shang cai de joelhos no chão. É verdade que dói, mas o método se mostrou eficaz. Então ele empurra mais uma barra de metal pela boca. Logo depois, a colmeia alcança 70% de conclusão. O sistema não o impede de continuar com seu ato imprudente, mas diz que tem uma ideia de como ele vai salvar Lan Xiao, que tossia e estava no limite. Ele se mostra impressionado e diz que o sistema é mais inteligente do que parece. No prédio abandonado, os sequestradores jogam carta, deixando a garota amarrada na cadeira. Ela chora sem saber o que a espera. Quando o chão começa a tremer, eles se perguntam que som foi esse, mas a curiosidade logo se transforma em preocupação. Com a luz pendurada acima deles começa a balançar, percebendo que algo estava errado, os homens se levantam prontos para agir. A lâmpada cai, estilhaçando-se no chão. Ao perceberem o perigo, os bandidos correm para salvar suas vidas, deixando Lan Xiao amarrada e incapaz de fugir. Nesse momento, o prédio inteiro desaba. Um carro cruza a estrada rapidamente, com Hugo dentro, que diz ao telefone que já entendeu tudo. Ele olha pela janela com uma expressão curiosa. Tinha dado seu cartão a Shang mais cedo, mas não esperava que ele entrasse em contato no mesmo dia. Pensando nas plantas de um prédio mais velho que ele, pergunta por que aquilo foi solicitado. Após um tempo dirigindo, eles chegam ao prédio em questão e descem do carro. No entanto, ele vê que parece estar balançando e se pergunta se é enjoo de carro. Para seu completo choque, o prédio desaba, forçando-os a correr para se proteger. Ele não tem ideia do que está acontecendo, mas está claro quem está por trás disso. Após o colapso, fumaça e poeira se dissipam, e Shang emerge dos escombros. A única parte que permaneceu intacta foi o cômodo onde sua amiga estava, que ele envolveu com um escudo. Segundo seus cálculos, o quarto estava em um beco sem saída, então ela deveria estar bem. Ele verifica os bandidos que estão desacordados, mas também protegidos por um escudo. Finalmente encontra Lan Xiao sentada e amarrada. Ela está inconsciente, mas a salvo, ouvindo uma voz familiar dizendo para ela acordar. A garota abre os olhos lentamente, vendo Shang dizendo que veio resgatá-la. Ele pergunta apressadamente se ela está machucada e a abraça aliviado. Após confirmar que ela está bem, se culpa por tudo que ela passou e pede desculpas sinceramente. Como foi um grande incidente, a polícia logo chega ao local. Além de checar o que estava em perigo, eles também prendem os sequestradores. Confirmam a versão de Shang, dizendo que ele estava seguindo sua colega desaparecida quando o prédio desabou repentinamente. Por fim, se voltaram para Hugo. O policial pergunta se viu alguém suspeito. Observando os dois
jovens à sua frente. Ele permanece em silêncio por um momento, depois diz que não viu ninguém, apenas testemunhou o prédio cair. O policial fecha seu bloco de anotações e pede ao subordinado que verifique quem é o dono do terreno onde o prédio caiu. O jovem herdeiro diz que não há necessidade, pois pode falar com ele diretamente. Sem entender, a polícia o adverte sobre obstruir a investigação. Para esclarecer, Hugo os acalma e tira a carteira do bolso. Explica quem é e que sua família é dona de todo o terreno onde estava o prédio. Vai além, dizendo que o prédio abandonado já estava programado para demolição, atribuindo o colapso ao destino. Ele ri ao esclarecer a situação. Ninguém se feriu, exceto os sequestradores. É exatamente como parece. O policial diz que já está na força há muito tempo, mas nunca viu algo assim. Pede que os jovens entrem no carro da patrulha, o que os deixa preocupados com a possível prisão. No entanto, estão apenas dando uma carona de volta à escola. No carro, os três sentam-se de forma desconfortável no banco de trás, o silêncio preenchendo o ambiente. Shang pede desculpas novamente a Lan Xiao, mas ela garante que não foi culpa dele. Muitas coisas aconteceram, mas isso permitiu que percebessem várias coisas. O jovem então se vira para Hugo e o agradece por toda a ajuda. Ver os dois interagindo incomoda a garota, que sabe bem que o herdeiro não é nenhum santo. Enquanto isso, o jovem rico se pergunta se ela realmente merece um pedido de desculpas. A tensão é extremamente alta enquanto os dois trocam olhares afiados, sem entender direito o que aconteceu. Shang ri sem graça. Mais tarde, alguém bate com força na mesa. O presidente do conselho estudantil, Hugo, diz que desta vez eles absolutamente não podem vacilar. A principal universidade da Ivy League dos Estados Unidos enviará um aluno para intercâmbio acadêmico. Com a reputação da escola em jogo, eles precisam reforçar a disciplina no campus. Tsuchiya, também membro do conselho, passa a maquiagem e apoia as palavras do presidente. Ela parece toda certinha, mas assim que o carro passa veloz ao seu lado, bagunçando seu cabelo, ela grita de raiva, perdendo toda a compostura. Era um carro da polícia, e ela viu o grupo de Shang saindo para conversar com o policial. Ainda rancorosa, ela escuta atentamente, ansiosa para encontrar algo que possa usar contra ele. Ela sorri de forma maliciosa, dizendo que ele é apenas azarado por ter cruzado o caminho de Yu. A mulher exclama e aponta para o grupo, perguntando em voz alta por que um aluno está se envolvendo com a polícia. Preocupada, a presidente pergunta se ela o conhece, e Tsuchiya vê sua chance. A garota do conselho então diz que ele é alguém que vive grudado nela sem parar. Além disso, ele anda com Hugo, que todo mundo sabe que é problema, o que imediatamente gera uma expressão desagradável. Hugo conclui que eles devem ser canalhas do mesmo tipo. Ele os encara com desprezo e diz que pessoas tão descaradas não deveriam ser permitidas na escola. Um espirro ecoa pela casa de Shang, já que isso vem acontecendo a tarde inteira. Ele se pergunta se alguém está falando mal dele, e enquanto tenta entender o que está errado, seu celular apita com uma nova notificação. É um convite para a cerimônia de recepção dos novos alunos. Só pela descrição, ele percebe que será um jantar chique. Com isso, ele vasculha seu guarda-roupa para ver o que deve vestir e tem uma ideia. Abre uma gaveta onde está guardando um presente dos pais, que seria usado em sua cerimônia de maioridade. Uma foto antiga mostra ele vestindo o traje formal. Ele o experimenta novamente, ajustando a gravata e prendendo o cinto. No entanto, não serve tão bem quanto antes, por causa da enorme perda de peso pela qual passou recentemente. Nesse momento, sua barriga começa a inchar de repente, pressionando a camisa até os botões saírem voando. Ele fica chocado ao ver a camisa se abrindo, arruinada pela barriga que cresceu, sentindo que algo está prestes a acontecer. Ele sai correndo, com dificuldade para se mover, o mais rápido que consegue, e eventualmente chega ao banheiro, onde vê barulhos altos. Mais tarde, ele sai da cabine, e quando chocar, ele terá o poder de dominar a Terra. Shang suspira e diz que não tem tempo para bobagens. Ele não tem a intenção de dominar a Terra e só quer proteger as pessoas. O dia segue e ele está de volta à escola como de costume. O parceiro gordinho e o transformaram. Enquanto isso, o representante da turma fica incomodado com o fato de estarem sempre falando de Shang, pigarreando para mudar de assunto. Ele entra na conversa e pergunta sobre o que estão falando. Ele se lembra de como comentaram sobre uma camiseta de edição limitada antes e decidiu usá-la hoje para mostrar a eles, acreditando que as pessoas são julgadas pela aparência. Ele exibe a peça rara com um sorriso. Elas dizem que combina com seu cabelo, mas comentam que pode estar grande demais para seu corpo. E logo emendam falando de Shang. Ele se vira frustrado com o comportamento exagerado apaixonado delas. Enquanto está emburrado no assento, seu celular apita com uma nova mensagem. Ele olha e se surpreende ao ver a foto do aluno irritante da noite anterior, sem acreditar. Ele se pergunta se realmente foi levado de carro da polícia até a escola. Como Hugo está com eles, deve ter sido algum problema fora do campus, acreditando finalmente ter encurralado Shang. Sorri em antecipação. Do outro lado, Shang está sentado em silêncio, pensando na possível utilidade do ovo que botou. Nesse momento, o representante se aproxima, chamando em voz alta e dizendo que a escola não é terra sem lei. Ele o lembra de que os céus sempre observam. Com a voz alta, outros alunos começam a comentar. O sinal toca e o professor entra pedindo para todos voltarem a seus lugares para começar a aula. Uma conversa interrompida, o representante diz que Shang não vai escapar dessa. Durante a aula, Shang fica confuso, sem lembrar como o ofendeu. Ele se recorda do primeiro ano, quando tropeçou e puxou sem querer
vestir a calça do colega, mas ele foi perdoado na frente de todos. No segundo ano, pediu o número de lanchial a ele e foi convidado para jantar com o grupo. Disseram para ele pedir o que quisesse, então ele comeu 6 lagostas, deixando o representante chocado com a conta, mas duvida que seja por isso. No mesmo ano, acamparam juntos e dividiram uma barraca. Quando saiu escondido para cozinhar um lanche, a cueca de Sheng caiu na panela, mas ele jura que não foi culpa sua, se sentindo inocente. No fim, ele continua sem entender, exceto pela ideia de que sua beleza naturalmente atrai inimigos. Faltam 10 minutos para o fim da aula e o representante está decidido a expor sua verdadeira face. Além disso, quer que Sheng receba uma advertência disciplinar e provar que ele não merece estar na mesma turma. Assim que o sinal toca, ele se levanta rapidamente, pronto para correr até o orientador. O professor o interrompe dizendo que ainda tem um anúncio. Sorrindo como se já soubesse o que está por vir, os alunos se sentam novamente, sorrindo com a expectativa de ver Sheng sendo punido na frente de todos. No entanto, tudo que o professor diz é sobre um próximo feriado. Frustrado, ele espera pacientemente o anúncio terminar. Finalmente, todos estão dispensados. Ao se levantar, percebe que Sheng não está mais em sua cadeira e decide apressar também. Forçando as pernas, ele corre pelos corredores a toda velocidade. Empolgado com a ideia de seu inimigo se dar mal, passa por outros alunos sem se importar em empurrá-los. Afinal, esperou anos por essa chance. Para ele, não se trata do dinheiro gasto com as lagostas nem das calças puxadas. Mostrando suas roupas de baixo, ele acredita que está fazendo isso pela turma, não por rancores pessoais. Ao virar a esquina, ele chega a seu destino e recupera o fôlego. Logo atrás da próxima porta está sua oportunidade. Finalmente, seu momento chegou, e ele não perde tempo ao girar a maçaneta. A porta se abre e a luz ofuscante é comparável aos portões do céu. No entanto, para sua surpresa, ele vê 2 figuras dentro. Ao lado do professor estava Sheng, que diz que é uma coincidência vê-lo ali, ao notar a expressão confusa do representante. Sem fôlego, lhe oferece um copo d'água, sem querer perder a esperança. Ele ri dizendo que deve estar louco por ter vindo ao gabinete do conselheiro por conta própria. Enquanto isso, no local do prédio que desabou, um homem fala com seu chefe e estende a mão para o céu, dizendo que consegue sentir uma nova respiração. O representante da turma sorri com desdém, dizendo que seu inimigo entrou de bom grado no inferno. Justamente quando ele está prestes a contar tudo ao professor, o adulto o interrompe, dizendo que o rapaz realmente acertou em cheio. Ele pega algo que acabou de chegar da delegacia. É um banner sobre Sheng ter capturado um grupo de criminosos, e dizem para mostrar isso à turma. O representante fica tomado de desprezo. Embora siga as instruções, seu rosto mostra claramente que está sendo forçado, enquanto chama seu colega de classe. Começa uma contagem regressiva. O fotógrafo pede para eles sorrirem um pouco mais. A câmera pisca e registra uma foto dos 2 estudantes posando com um banner. Eles estão diante da classe inteira, e os outros alunos também tiram fotos com seus celulares. Como o representante tem várias conexões importantes, mandam ele para postar nas redes sociais. Ele se recusa em silêncio, não querendo passar mais vergonha, mas o professor promete até conferir o feed deles mais tarde. Enquanto isso, Cheng o interpreta mal, achando que ele parece exausto de preocupação com eles. Por isso, corre atrás dele, ganhando apenas mais desprezo, mesmo com um sorriso brilhante. Ele o convida para uma festa de jantar, dizendo que seu influenciador favorito está lá, mostrando uma foto de SA no celular. O representante se enche de irritação e diz que ele só quer rir ainda mais dele. O garoto se defende, dizendo que não é isso, mas o representante já está ofendido demais e sai correndo, achando tudo uma hipocrisia. Sheng tenta chamá-lo de volta, mas acaba sozinho no corredor. A noite cai e chega a hora da festa. A boca de Sheng se abre em choque ao perceber como são as festas de alta sociedade pela primeira vez. Todos ali são talentosos, eloquentes e completamente diferentes do seu círculo comum. Passando por várias pessoas de terno, ele observa o ambiente e sente que tudo é chique demais. O buffet entra em seu campo de visão e há uma quantidade inacreditável de comidas deliciosas esperando para serem consumidas. O mordomo diz para ele aproveitar à vontade. Isso quase o faz saltar de alegria. É pura felicidade para ele, então aceita rapidamente e se entrega. Enquanto isso, em uma sala privada, uma jovem se arruma e passa maquiagem, vestindo um vestido perfeitamente ajustado, pronta para ser a estrela do evento como planejado. Ela é a atração principal e cumprimenta todos com um sorriso brilhante digno de uma celebridade. Um representante a questiona sobre os rumores de que o campeão da competição já estaria decidido. Após um momento de reflexão, ela responde que a competição é ao vivo e não pode ser mais sozinha, avisando ao chefe que o estoque de comida não está dando conta. O chefe principal entra em pânico e pergunta quem está comendo tanto para deixar uma montanha de pratos vazios. A plateia também começa a notar, impressionada com a intensidade do apetite dele. Observando, todos acabam ficando com fome também. E ele até tinha comido antes de ir, mas agora está faminto de novo. Um homem se aproxima cautelosamente, pedindo desculpas por se interromper e se apresenta como streamer de gastronomia. Eles originalmente planejavam uma campanha com o Seiyo, mas acharam que o estilo de Sheng combinava mais com a marca e ofereceram uma colaboração. O cartão identificava como Sheng, o diretor executivo da empresa de alimentos. Intrigado, entrega o cartão ao jovem, mas Save simplesmente não consegue aceitar. O tio dela trabalhou duro para fazer contato com aquela empresa, uma das gigantes do setor. Ela se aproxima de Sheng, pronta para acabar com aquilo, e diz que estava procurando por
por ele. Ao segurar seu braço, ele cora com um toque inesperado. Ela diz que perdeu algo no estacionamento e pede ajuda. Seu rosto bonito convence imediatamente. Então ele se despede de Shang por um momento. O diretor diz para ele ir, acrescentando que aguardará sua resposta. Os dois chegam ao estacionamento escuro, onde ela pede ajuda para encontrar um colar de sua mãe. Ela se culpa, dizendo que não consegue acreditar que perdeu. Ele se agacha com a lanterna, ansioso para ajudá-lo o máximo possível. Ela observa em silêncio, olhando para duas figuras escondidas no escuro. Assim que ele entregar o colar, ela vai ficar fingindo tropeçar e cair. Nesse momento, seus fotógrafos contratados vão registrar a cena, fazendo parecer que ele a empurrou após ser rejeitado. Assim que a história vier à tona, a reputação dela vai brilhar, enquanto ele será destruído, pois ela ocupará para sempre por atrapalhar seus planos. Shang exclama dizendo que encontrou. Ele levanta algo, perguntando se é o colar que ela está procurando, mas ele fica confuso ao vê-la começar a rir como uma bruxa. Como planejado, ela tropeça e cai sozinha. O jovem tenta alcançá-la para segurá-la, mas é tarde demais e ela bate no chão com um grande estrondo. As câmeras disparam enquanto os homens contratados fazem seu trabalho, capturando o momento exato. Ao olhar para trás, Shang percebe o que aconteceu, e os homens ainda fazem um sinal idiota de positivo. Ela está incrédula, pois eles nem sequer conseguem recuar para tirar uma foto decente. Nesse momento, sai empurrada para o lado quando o carro em que ela estava encostada se abre de repente. Para sua surpresa, uma mulher vestida de forma inadequada sai às pressas, irritada por ter sido interrompida. A streamer exige saber quem ela é. Hugo manda os dois pararem, dizendo que não está interessado no drama deles. Ele preenche um cheque de $500 mil e manda para os paparazzi idiotas irem embora. Sem hesitar, eles aceitam o dinheiro e saem com Sa. Olhando para ela, Shang não consegue evitar a sensação de que ela é uma pessoa completamente diferente. Então ele fala com Hugo, que parece saber quem ele é, ainda achando que Shang é um capanga de Hugo. Hugo se surpreende por ele ter conseguido entrar em uma festa de alto padrão, considerando sua aparência. Ele pergunta se o estudante bonitinho está tentando seduzir uma mulher mais velha, apertando ainda mais. Ele questiona o tipo de pais que criam alguém como Shang, aponta de forma rude, dizendo que suas roupas fedem a pobreza e insetos. Outro cheque é jogado para que ele compre algo decente e pare de se envergonhar. Ao se afastar, Hugo vê Shang cair no chão e manda Shang parar de fingir e pegá-lo. Afinal, os pais dele jamais ganhariam aquilo em um ano. Ao finalmente vê-lo pegar o cheque, Hugo dá uma risada de desprezo e o chama de palhaço. Sozinho com o dinheiro, o sistema pergunta se ele vai mesmo aceitá-lo. O dinheiro realmente permite que as pessoas façam o que quiser. E ele ainda escreveu aquele valor sem nem piscar. Shang amassa o papel, furioso por se falar, dando boas-vindas a todos e preparando-se para o número de abertura. Quando estava prestes a sair, Shang vê Hugo. Irritado, ele pede ao sistema que deixe outro presente. O sistema pede instrução mais específica. Ele ordena que transforme o presente em um macaco e o envergonhe na frente das mulheres. É infantil, mas diz para esperar até eles estarem perto o suficiente. O presidente dançava com alguém, e quando se aproximaram, Shang se preparou para lançar o ataque como planejado. O ataque do sistema é ativado com sucesso. O momento certo chega quando ele se aproxima, mas claramente era 100%. Ainda assim, não parecia tão ruim vê-lo gritar pela vida. Os seguranças se lançaram para contê-lo imediatamente. Shang sorri satisfeito ao vê-lo vomitar no chão, ainda tonto de náusea. Hugo ordena que seus homens o levem até o carro. Ele cambaleia até o estacionamento, xingando a noite horrível. Nesse momento, percebe que os pneus do seu carro desapareceram completamente e grita, exigindo saber quem os levou. Enquanto isso, Shang aparece se gabando de sua scooter, que pode passar pelo trânsito. Ao vê-lo, o presidente agarra o garoto pela gola, acusando-o de ter levado seus pneus. Shang sorri dizendo que não tem uso para pneus, já que dirige uma scooter. Hugo se recusa a soltá-lo, determinado a resolver aquilo. Alguém se aproxima. Uma voz feminina o repreende por estar todo arrumado e ainda assim estar intimidando um garoto pobre. Uma mulher com uma aura carismática o confronta, dizendo que é uma cena reveladora. Ele argumenta que não precisa daquilo, mas ela apenas manda ele soltar o garoto, a menos que queira envolver a polícia. Cansado da situação, ele pergunta quem está se metendo e manda ela se acalmar em outro lugar. Ela avança e rapidamente acerta um chute no estômago dele. O presidente é lançado pelo asfalto, ficando inconsciente enquanto espuma pela boca. Ela olha para baixo. Satisfeita com a punição que aplicou, Shang fica atônito, sem saber quem é essa recém-chegada. E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito. Considere também se tornar um membro se quiser apoiar o nosso trabalho e hype este vídeo o máximo que puder. Comente pedindo pela parte 2 se quiser ver mais, e enquanto aguarda o próximo episódio, assista o vídeo que está na sua tela, que também está muito bom, e entre no nosso servidor do Discord para bater um papo com a gente, beleza? E eu vou ficando por aqui, é claro que eu te vejo no próximo vídeo.